Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber nesta manhã de terça-feira, aqui no Primeiro Jornal, o pré-candidato a deputado federal, Ricardo Wagner. Ricardo, um bom dia, um grande prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Fabiano, bom dia a todos os ouvintes da Tirol. Uma alegria, um prazer estar aqui de novo juntos, né, na rádio, em estúdio, né, lembrando os velhos tempos que tivemos junto muitas vezes em estúdio. É verdade. A pergunta que eu faço inicial, Ricardo, é para aquele ouvinte geral, assim, quem é Ricardo Wagner? Com certeza, grande parte da população o conhece, né, pelo trabalho comunitário que já realiza há muitos anos. Mas para aquele que não conhece daqui a pouco e para aquele que gostaria de conhecer um pouco mais. Bem, Fabiana, primeiro para entender quem é Ricardo Wagner, quem é essa pessoa que está aqui junto agora conversando, primeiro eu sou natural aqui da região, né? Meu pai, ele foi prefeito da cidade de Estrela e antes de ser prefeito, alguns anos ele foi vereador e aconteceu um fato incrível. Durante os 4 anos de vereança dele, ele foi o presidente da Câmara de Vereadores de Estrela, os 4 anos, um fato inédito, uma coisa até um pouco louca para a situação de hoje, né? E depois ele foi prefeito da cidade de Estrela, ele lá em Estrela, ele fez a entrada de Estrela, todo asfaltamento, aquele avenida que tem Estrela, porque antes era uma rua simples de entrada lá, alargou aquela rua, foi ele que fez o parque lá em Estrela, ele fez todo o saneamento da cidade de Estrela e o asfaltamento da cidade de Estrela, praticamente tudo que aconteceu foi ele que fez. A Transsanta Rita também foi ele que organizou tudo, ou seja, meu pai, modéstia à parte, foi um bom prefeito da cidade de Estrela, creio que sente saudade dele lá até a cidade de Estrela, né? Eu preciso fazer uma menção que eu lembro que na época de repórter acompanhava o trabalho dele em todos os noticiários, noticiando as atividades dele como prefeito, né? E lembro dele como uma pessoa muito séria, alguém que jamais deixou margem para nenhum tipo de apontamento. Não, inclusive, Fabiano, o meu pai, quando foi para ser prefeito, ele foi para colaborar com a cidade, porque ele sentia uma responsabilidade para colaborar pela cidade, sempre foi empresário, e nesse afã, ele, inclusive o salário dele, praticamente toda a gestão, o salário dele, cada um dos meses que ele ganhava salário, ele dava para uma entidade filantrópica, ou seja, ele não foi lá para ganhar dinheiro ou coisa assim, mas foi para contribuir para a cidade. Então ele sempre teve esse intento, né, essa ideia. Então, meu pai tem a construtora Isila também, essa que está fazendo a duplicação entre Tabaí e Estrela, é a Isila, e essa Isila é a empresa do meu pai, né, que constrói estradas. Essa é apenas uma obra, tem muitas outras obras, tem a obra especialmente Livramento, Bagé, Uruguaiana, aquela região lá, né, faz muitas obras também em Paraná, Santa Catarina, tem muitas obras também da empresa do meu pai. E por parte da minha mãe, o meu avô foi praticamente o idealizador, aquele que desenvolveu a Fruc, né? Então, a minha mãe ainda hoje é uma das maiores acionistas da Fruc, um orgulho nosso aqui do Vale do Taquari, né? Então, essa é a minha família, da onde eu vim, e eu fiz o curso de técnico em couro, daí vim para Teutônia, e desde então eu estava aqui. Eu me formei depois em administração de empresas, fiz 2 pós-graduações, uma em administração estratégica e uma em engenharia da produtividade. Depois fiz um mestrado em engenharia estratégica e por fim eu fiz um doutorado na área de liderança nos Estados Unidos. Então, quando eu vim para Teutônia, trabalhei 26 anos no grupo do Reicher, como participante do conselho de administração aqui. Havia um comitê administrativo e cuidava também toda a área do curtume, toda a área de couro. E depois, quando a empresa, por causa dessa debandada toda para a China, né, acabei eu assumindo o curtume por mais um tempo, mas a situação hoje não permite mais aqui no Brasil essa situação, porque foi tudo para a China, infelizmente. Perdemos esse grande negócio, né? E o meu trabalho comunitário, não apenas em Teutônia, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e tudo mais, ou seja, tem um trabalho bem extenso, né, na comunidade, não apenas aqui em Teutônia, mas em todo o Rio Grande do Sul, de uma forma assim, desde do leste ao oeste, do norte ao sul, né, desde lá de cima de Santa Rosa,
até Rio Grande, lá embaixo, desde o litoral até Uruguaiana, a gente trabalha em praticamente quase todas as cidades do Rio Grande do Sul. Né? Trazendo, na verdade, de casa, do exemplo do pai, a vontade de se colocar à disposição da comunidade trabalhar, aceitaste também, no final de 2016, o convite do então prefeito Jonathan Brenstor para assumir uma secretaria na Prefeitura de Teutônia, Secretaria de Planejamento. Exato. Na verdade, Fabiana, em função dessa minha formação toda, e em função de que eu tinha, vamos dizer assim, alguma coisa, e eu queria contribuir para a cidade, muitas vezes ajudei, eu não olhava a bandeira partidária, nunca olhei isso, nunca fui partidário, inclusive. Eu quis sempre contribuir para a cidade. E fiz muitos planos de governo, muitas coisas que aconteceram na cidade foram frutos de planos de governo, né, que alguns governantes tinham pedido para mim fazer, e em função da formação, do conhecimento, da experiência. E também, em torno do ano 2000, um pouco depois, eu organizei e coordenei todo um projeto Teutônia 2020, em busca de futuro, que foi o planejamento estratégico da cidade de Teutônia. Eu tive a grata satisfação esses dias, quando estava na Secretaria do Planejamento, e eu homenageei os bombeiros voluntários. Foi um dos primeiros atos, eu creio que tem algumas funções que precisavam ser muito reconhecidas, e uma dessas são bombeiros. Por exemplo, nos Estados Unidos, os bombeiros são quase que heróis, né? E nós aqui, infelizmente, não damos o valor, inclusive para nós é mais ainda, porque são voluntários. Então, quando logo entrei, como eu era responsável pela Defesa Civil também, uma das primeiras coisas que fiz foi homenagear todos os bombeiros voluntários, as suas famílias. E naquele evento, o Francisco Abraão, que era o presidente dos bombeiros voluntários, ele disse: olha, nós estamos homenageando aqui os bombeiros, o Ricardo propôs isso aqui, proporcionou isso aqui, mas na verdade eu queria homenagear ele, ou alguma coisa assim, ele falou, porque na verdade os bombeiros voluntários surgiram daquele projeto de planejamento estratégico que a gente fez há 20 anos atrás. Ele disse: na verdade, o responsável porque existem bombeiros voluntários hoje em Teutônia foi Ricardo, em função do planejamento estratégico. Então, no final de 2016, o prefeito eleito, então, ele foi várias vezes lá em casa. Eu não tinha auxiliado, não era partidário, não tinha auxiliado na campanha, inclusive estava viajando muito por aqueles tempos. E ele me pediu: Ricardo, tu conhece muito Teutônia, eu sei que tu tem muita visão para a cidade, conhece o mundo inteiro, e tem experiência, tem formação, queria que tu contribuísse para a cidade. Vou dizer que não foi fácil, porque eu tenho tantas coisas, tantos a fazer, mas o prefeito insistiu várias vezes, foi lá em casa algumas vezes, e no fim, eu acho que foi no último dia, eu disse: ok, prefeito, eu vou contribuir para a cidade, eu tenho um desejo de fazer contribuição para a cidade. Então assumi a Secretaria do Planejamento, até pouco tempo atrás, quando eu tive que me desincompatibilizar. Em razão da questão já de colocar o seu nome à disposição. Né? Exatamente. Eu acho um pouco cruel, às vezes, essa questão, mas tudo bem. Lei, infelizmente, né? Porque, na verdade, eu estava assim com projetos muito bonitos para a cidade. Nós estávamos construindo, por exemplo, todo esse projeto de saneamento que nunca tinha sido feito e proposto, projeto de saneamento para a cidade. Então, um dos primeiros atos também que eu fiz foi já começar a organizar o projeto de saneamento. O meu intuito era de sair, né, de deixar o município com praticamente a cidade, pelo menos o projeto todo, e muita coisa já, né, tendo acontecido. Mas graças a Deus, quem continua lá tem essa visão também de dar continuidade nesse projeto de saneamento. Outro projeto para mim que é de grande valor e que era um sonho meu, sabe, Fabiano, né? Às vezes a gente, com a intimidade, Claro. Fabiano, eu viajei e tive a oportunidade, né, em função dos negócios, em função da família, em função de muitas coisas, tive a oportunidade de viajar realmente em muitas partes do mundo, né? Os 5 continentes já viajei. E então a gente tem uma perspectiva de ver coisas fora. Porque quando tu não sai, tu compara tu com ti mesmo.
Ou seja, tu compara a cidade de Teutônia com ela mesma, tu compara o Rio Grande do Sul com ele mesmo, tu compara o Brasil com ele mesmo, porque tu não tem comparativo, tu não sabe o que é, né, que acontece fora, se existe outra coisa que a gente pode olhar fora. E como viajando tanto, a gente consegue ver muitas coisas e consegue ver e perceber muitas coisas que a gente diz, mas isso podemos fazer na nossa cidade, isso podemos fazer no nosso estado, isso podemos fazer no nosso Brasil. Mas quem não está em contato com o mundo não tem essa possibilidade. E vendo isso, uma das coisas que eu sempre, toda cidade assim desenvolvida, toda cidade moderna, ela tem um parque. Isso é uma característica de toda cidade que oferece bem-estar para seu povo. Tem um parque, tem praça de alimentação, tem um lugar. Então, uma das propostas iniciais que eu tinha, inclusive era um sonho que eu tinha quando eu passava ali naquela região onde foi proposto fazer o Teutoparque, né? Quando o prefeito veio e perguntou, Ricardo, nós tínhamos que pensar alguma coisa. Eu disse, está aqui o projeto, prefeito. Eu já tinha o projeto pronto, né? Então o Teutoparque era um sonho que tinha e dentro do planejamento pude fazer. Depois todas essas outras coisas que estão acontecendo e que vão acontecer em Teutônia, eu tenho certeza que vão acontecer, porque os projetos estão prontos, o calçadão lá no bairro Canabarro, vai sair uma pista de caminhada de Canabarro até ali a subida do Morro de Areia, ali sim, ali em Canabarro, indo para a linha Ribeiro, que chama. Isso, ali, na né? linha Ribeiro ali. Tá. Vai ser 2 quilômetros de uma pista de caminhada, que é um lugar plano, bom de caminhar, e vai ser uma coisa muito bacana. Outra coisa, a revitalização da Praça de Canabarro, que a gente fez um projeto muito bonito também, vai acontecer. Ou seja, vários projetos que deixamos pronto e só executar. Fico contente em ver que essas coisas vão acontecer. E tem muitos outros projetos, abertura de ruas, projetos para a fluidez do trânsito aqui em Teutônia. Ou seja, muitas coisas assim que a gente estava projetando para tornar Teutônia uma cidade moderna. Essa foi a proposta que eu tive a assumir o planejamento. E Ricardo, eu acho que uma pergunta que agora também o próprio ouvinte faz é: por que ser candidato e a deputado federal, porque é uma missão, né? Um grande desafio. Um grande desafio, justamente. Bem, Fabiano, tu me conhece bastante tempo já, ou seja, não é de hoje. Eu nunca tinha construído alguma coisa assim pessoalmente. Tudo que eu fiz eu não construí para mim mesmo. Tudo que eu fiz foi um trabalho, vamos dizer assim, tanto para a sociedade como para a comunidade. Eu nunca construí uma imagem própria, nunca gastei tempo, apesar de ter sido honrado como cidadão teutonense, né? E pela Câmara de Vereadores, eu nunca construí alguma coisa, sempre foi uma coisa comunitária e uma coisa para a sociedade. Com essa experiência, com essa formação, viajando todo mundo, conhecendo muitas pessoas, tendo muitos contatos, eu sempre me preparei muito, e mesmo que tenha sido inesperada essa minha pré-candidatura, né, essa minha disponibilidade para isso, mesmo que tenha sido, não significa despreparo, porque eu sempre me preparei bastante para isso. A tal ponto que vamos dizer assim, eu tenho um acesso à Assembleia Legislativa do Estado. Eu praticamente todos os meses estava lá. Por que estava lá? Porque vários deputados que eu tenho uma relação muito próxima com eles, quando eles tinham alguma coisa um pouco difícil de resolver, alguma coisa que projetos, vamos dizer assim, que eles várias vezes, vários deputados ligavam para mim: Ricardo, podia vir aqui, vamos bater um papo, eu precisava clarear as ideias, né? E muitas vezes sábado, domingo, ia na casa deles para conversar, para espraiar, para abrir, para tirar dúvidas e para ajudar. Então eu sempre me preparei bastante, não para ser um deputado, mas para ser um conselheiro, para estar do lado, para ajudar, para contribuir para a sociedade. Sempre esse foi o meu intuito. Mas recentemente, né, percebi um chamado muito forte, né, para assumir essa responsabilidade. Para mim, na verdade, não foi surpresa para todo mundo, foi surpresa para mim também, assim como foi para os outros, foi para mim também. E me predispus para essa grande missão,
né, de ser pré-candidato ainda, depois futuro candidato a deputado federal, que o Vale do Taquari faz muito não tem mais, né? Então é uma grande oportunidade para o Vale do Taquari ter quem sabe ali no futuro, um deputado federal. Um dos grandes quesitos que a gente ouve no dia a dia é de que, infelizmente, existe hoje um sistema instalado na Câmara dos Deputados, e não só na Câmara, mas dentro do cenário público como um todo, de bastante... um sistema corrompido, né, Ricardo? Onde que ou você entra no sistema ou eles te excluem. É o que a gente muitas vezes ouve falar e é a avaliação que a população faz. Precisa coragem, claro, no primeiro momento, para aceitar esse desafio, porque ele vai ser um desafio, né? Mas você acredita de que, na verdade, tem como se inserir dentro desse contexto, dentro de toda uma questão de valores que você traz familiares, já lá do seu pai, que eu disse que jamais houve uma vírgula que contestasse a seriedade dele de trabalho, né? Assim como meu pai, minha mãe, por exemplo... Eu fico impressionado com a minha mãe, porque ela, por exemplo, como eu falei, ela é acionista, talvez uma das maiores acionistas da Fruc, e ela ganha dividendos, logicamente, né, de ser acionista. Praticamente minha mãe, só para ter uma ideia, Penha, todos os dividendos que ela ganha, ela praticamente, ela não usa nada nem para ela nem para a família, praticamente. Ela usa tudo para ajudar entidades assistenciais, ela usa para ajudar crianças, ela usa para favorecer pessoas que querem estudar, que não têm condições. Eu fico impressionado. Eu cresci num ambiente como esse, né? Minha mãe fazendo isso, meu pai ajudando muitos. Aonde eu vou, muitas vezes, teu pai ajudou a fazer isso aqui também e tal, né? Ou seja, minha família sempre contribuiu. Esse foi espírito também aonde eu cresci. Eu poderia talvez responder a essa pergunta que tu me fez, Fabiano, de uma forma, talvez de um exemplo que é um exemplo bíblico, inclusive. Na Bíblia fala que um dos juízes, chamado Jotão, ele diz assim, olha, ele é uma parábola, é uma história que ele conta, e uma história muito interessante. As árvores se reuniram para definir quem seria o rei da floresta, ou seja, qual seria a árvore. Então disseram assim, não, vamos ali para a figueira, e para a figueira pedir se ela quer ser o rei da floresta aqui. Daí foram lá na figueira conversar com a figueira, e disseram, figueira, vem aqui para ser, nós queremos que tu seja o rei da floresta. E a figueira disse, eu não deixaria a doçura do meu fruto para ser rei da floresta aqui, então não quero, porque eu vou continuar fazendo o meu fruto. Foram para a videira, então eles reuniram, foram lá para a videira e disseram, videira, quem sabe tu seja, né, a planta que seja a rainha da floresta. Daí a videira disse assim, não, mas eu tenho a função de produzir uva, para produzir vinho, para alegrar as pessoas e tudo isso. E ela disse assim, eu não vou deixar isso para ser a rei da floresta. Daí foram pedir para outra árvore que também produzia fruto, frondosa. Ela disse também não, eu não vou deixar aquilo que eu estou fazendo para ser rei. Então não restava mais ninguém e disseram, bem, espinheiro, não tem mais ninguém, então quem sabe tu seja um rei da floresta. E daí o espinheiro foi o rei da floresta, e as consequências depois mostram que foi, ou seja, todos sofreram depois em consequência do pinheiro ser o rei da floresta. Se nós pensar da forma da pergunta que tu fez, nós iríamos assim, nós sempre estamos deixando os pinheiros, os espinheiros, na verdade nem era pinheiro, a palavra que usa ali da árvore era espinheiro, ou seja, vamos deixar o espinheiro ser o rei da floresta. Hoje o que nós estamos fazendo é deixando os espinheiros serem um rei, serem aqueles que nos governam. E eu quero dizer, existem muitas áreas da sociedade que influenciam a sociedade. A mídia que nós estamos agora é importante, os negócios são importantes, a educação é fundamental, né? A área de entretenimento, de esporte é importante. Mas não existe nenhuma área da sociedade que gere tanta influência e que gere tantas consequências, tanto boas quanto ruins, numa sociedade como um todo, como a área de governo.
Então essa área, Pinho, no meu entender, tinha que estar, as melhores pessoas tinham que estar nessa área. As pessoas com, vamos dizer assim, mais, não apenas capacidade, mas mais criteriosas e mais uma coisa, mais justas. Ou seja, com o maior senso de justiça possível. Essas pessoas que deviam de estar lá. E hoje o que acontece é exatamente o contrário. Ou seja, quem está lá é que está procurando alguma coisa para si mesmo, muitas vezes, né? E o meu propósito não é esse. Eu estou indo e me colocando meu nome à disposição justamente para contribuir, assim como eu fiz, como minha família fez sempre para a sociedade. É dessa forma que eu estou indo. Eu não preciso ir, né? Não tenho necessidade de ir, não tenho isso, mas eu estou indo para estar lá dentro do conhecimento, dentro do background, dentro da formação que eu tenho, e que talvez sejam poucas pessoas que tenham o nível de formação que eu tenho, dentro do conhecimento internacional que eu tenho, para contribuir para a sociedade. É por isso que eu estou indo e me sinto muito à vontade, muito seguro em ser, quem sabe, uma figueira lá dentro e no meio dos espinheiros, sem problema nenhum, não tenho nenhum medo disso, e eu sei que é possível porque eu conheço outros parlamentares que também fazem isso. Bom, pré-candidato, né, por enquanto, depois que for oficializado, então, a candidatura, aí sim pode ser chamado de candidato, então tem esse período agora ainda de preparação até lá, e agora este ano já será, assim como foi nas eleições passadas, um período mais curto, é a metade do tempo de campanha. Esse ano, Fabiano, vai ser uma eleição completamente diferente. Porque não vai haver nenhum cartaz na rua, não vai haver nenhuma placa na rua, não vai haver nenhum cavalete nas ruas, não vai ter nada disso. A única coisa que nós vamos poder fazer é colocar adesivo nos carros e distribuir santinhos e coisa e tal, e nas redes sociais, na internet. Essa vai ser a campanha. 45 dias apenas para isso aí, curtíssimo. Na verdade, vai ser uma campanha com custo menor, né? Ainda bem, porque assim não precisam, não vou falar, mas não precisam tirar dinheiro de outros lugares para fazer a campanha. Mas, interessante, os deputados que votaram nisso fizeram alguma coisa para dificultar novos entrantes. Porque como um novo entrante, né, vai ser conhecido em 45 dias, sem poder botar placa nenhuma na rua, ou seja, a ideia desse sistema, infelizmente, é perpetuar aqueles que já estão lá. E por isso é um grande desafio, e eu vejo, Fabiano, a grande oportunidade, não só de Teutônia como do Vale do Taquari. E talvez isso seria importante a gente falar agora, porque o Vale do Taquari, historicamente, nunca elegeu um deputado federal. Na verdade, sempre contribuiu muito pouco para eleger um deputado federal. Nós tivemos algumas que era aqui do Vale, mas contribuiu muito pouco. Porque nós poderíamos eleger pelo menos 2 deputados federais pelo número de votos que nós temos no Vale do Taquari. Eu creio que as pessoas não entendem o que significa um deputado federal da sua região. Porque o favorecimento de entrada de recursos vem através de deputados federais. Deputados estaduais não trazem recursos para a região. Ou seja, eles não conseguem ajudar a região com recursos, com recursos financeiros, econômicos, com ajudas para desenvolver a região. O único que pode fazer isso são deputados federais. Agora, quando nós votamos em deputados federais fora da nossa região, aquele deputado federal vai, logicamente, naturalmente, favorecer a região de onde ele é. Se eu voto num deputado federal, por exemplo, lá de Soledade, de um deputado federal lá de Carazinho, um deputado federal lá de Santa Rosa, de Uruguaiana, ou assim por diante, ele é de lá. Ou seja, o compromisso maior dele é com a sua região, é com a sua localidade. Agora, se nós temos um deputado da nossa região, um deputado federal, logicamente que ele vai favorecer a sua região porque conhece a sua região, tem estima, tem um compromisso,
né, tem portas abertas, tem relacionamento com a sua região, que o elegeu também. Ou seja, é uma questão de inteligência, inclusive. É uma questão de lógica. Ou seja, um povo que é inteligente coloca os seus representantes da sua região lá dentro. Mas, apesar disso, muitas vezes as pessoas colocam gente de outros lugares que não vão favorecer. Então, o que acontece é que a região do Vale do Taquari, ficando tanto tempo fora desse ciclo, acaba os outros sendo privilegiados e nós ficando fora. E aí tem uma grande coisa, Fabiano, que me favorece nesse sentido, mesmo que as pessoas muitas vezes, o Vale do Taquari não consegue eleger por si só um deputado federal, o que me distingue, de certa forma, e é por isso que tem tão poucos candidatos, ou pré-candidatos a deputado federal, porque precisa muito voto, precisa 100 mil votos, praticamente. Então, precisa buscar voto em todo estado, precisa buscar em todo estado, em todas as regiões, em cada cidade, praticamente, precisa agregar votos. Todos os deputados federais, praticamente, se conversar com eles e olhar, eles fizeram votos em 300, 400 cidades no estado. E para isso, tu tem que ter uma penetração nessas cidades, tu tem que ser conhecido nessas cidades. E essa é a minha, vamos dizer assim, o meu trunfo diante de muitos. Por quê? Porque há 30 anos eu estou viajando todo o estado, fazendo trabalhos comunitários e coisa e tal, e em todas as cidades. Vou a São Borja, tem um grupo de pessoas lá que me apoia. Vou a Uruguaiana, tem um grupo de pessoas. Vou a Rio Grande, tem um grupo de pessoas. Vou a Três Passos, tem gente lá. Né? Vou a Passo Fundo, tem gente lá. Ou seja, vou ao litoral, hoje à tarde estou indo no litoral. Osório, tem um grupo de pessoas lá. Semana passada estava em Tramandaí, estava em Capão da Canoa, tem um grupo lá me apoiando. E estava em Cachoeirinha, final de semana, tem um grupo lá apoiando. Ou seja, em quase todas as cidades do estado, eu não vou dizer todas, mas uma grande maioria, talvez 90%, eu espero fazer votos, né, no futuro em praticamente 90% das cidades do Rio Grande do Sul, que são 497. Eu tenho essa expectativa de fazer votos praticamente em quase que todas as cidades. Isso com certeza vai ser importante. Ricardo, estou com o tempo estourado aqui, teríamos muito com certeza a conversar, mas eu quero já de pronto desejar êxito. Muito obrigado. Porque o Vale com certeza vai ganhar muito com isso também. Então, acredito, espero que nós como Vale consigamos nos unir e realmente colocar. Os partidos políticos têm muita influência nisso, e aí muitas vezes acabam apoiando candidatos de fora, e aqui acabam levando votos, porque é alguém daqui, na verdade, que busca esses votos para esses candidatos. Lógico, né? Então, que tem bases aqui que vão tentar auxiliar, né, as suas parcerias políticas, coisa e tal. Mas o povo tem que entender de que aquilo que é bom para a região, né? Que vai favorecer a região. Isso, de termos um representante local que, na verdade, nos representa a nível nacional. Né? Eu acho, Fabiano, que nós podíamos, outra oportunidade, com certeza, para falar também dos conceitos e das propostas. Justamente. Né? Porque agora com pré-candidato, e aí até a gente ainda pode, na verdade, podemos usar de um tempo para falar sobre isso. Né? Tranquilo, não tem problema nenhum. Qual né? é o plano, na verdade, de trabalho? Exatamente. Para depois de eleito, quais são as propostas? Toda essa questão, porque, olha uma coisa, Fabiano, eu sei que estourou o horário, mas nós hoje do Vale do Taquari, nós não temos nenhum líder em nenhuma área da sociedade, a nível de Estado. Não temos nem na área política, nem na área social, na área industrial, na área comercial, na área da educação, né, na área da mídia, nenhuma liderança. E isso eu gostaria de explicar porque acontece, e nós precisamos sair desse círculo vicioso, e o Vale do Taquari precisa formar lideranças para que seja representativo e possa levar o Vale do Taquari a um novo patamar. Mas isso para outro momento aí a gente conversar como podemos fazer isso aí. Tá certo. Muito obrigado pela participação e com certeza a gente futuramente vai voltar a conversar e sinta sempre convidado. Ok, muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes da Tirol, né, e um prazer estar aqui e representar, na verdade, representar todos, né? Todos que estão nos escutando lá no futuro, quem sabe ser o representante lá em Brasília, de uma forma muito, muito correta, né, muito justa, a nossa cidade, representando Teutônia e toda essa região.
Tá certo. Obrigado, bom dia. Obrigado.